Ele não era rei nem sacerdote, não escreveu muitos capítulos, mas em apenas poucas palavras reacendeu a esperança de uma nação inteira. Há momentos na vida em que tudo parece estar de pé, mas por dentro está tudo parado. A casa existe, mas está vazia. O altar está construído, mas o fogo se apagou. O templo está em ruínas, e o coração também. Foi nesse cenário que surgiu a voz de um homem, um profeta quase silencioso na história, mas cujo eco atravessa séculos como um sussurro da parte de Deus. Ageu. Pouco se sabe sobre ele. Não há longos discursos, não há genealogias, não há milagres registrados em seu nome, mas havia um chamado. Em uma época marcada pelo retorno dos judeus do exílio na Babilônia, Ageu foi levantado com uma missão nada comum: acordar uma geração adormecida. O povo havia voltado para Jerusalém com alegria e zelo, mas logo se acomodaram. Começaram a construir suas casas, reconstruir suas rotinas, enquanto a casa de Deus seguia em ruínas. O altar fora esquecido, o templo abandonado, a presença de Deus substituída por preocupações diárias. Foi então que Ageu, com voz firme e reverente, se levantou e disse: Acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ageu 1:4. As palavras caíram como trovões numa terra seca. Elas não apenas confrontavam, elas despertavam, porque Ageu não falava por si mesmo. Ele falava como o mensageiro do Senhor dos Exércitos. E sua mensagem era clara: priorizem a casa de Deus. Porque enquanto vocês semeiam, mas não colhem, enchem o odre, mas não se satisfazem, guardam dinheiro, mas o colocam num saco furado. Tudo isso acontece porque o Senhor não está no centro. Ageu era um lembrete vivo de que uma prosperidade sem presença é apenas ilusão. E ainda hoje, em tempos de pressa, metas e distrações, a voz de Ageu ainda ecoa: considerai os vossos caminhos. Será que não temos feito o mesmo? Edificado tanto, mas para nós mesmos, buscado sucesso, mas negligenciado o altar. A história de Ageu começa num tempo de reconstrução, mas ela só faz sentido quando compreendemos que a maior obra não é feita com pedras, mas com arrependimento. Se essa história já começou a falar contigo, deixa seu like, pois ajuda essa mensagem a chegar mais longe, tocando vidas que precisam de um chamado do céu. E ao final dessa história, compartilhe com alguém que está precisando se lembrar do que realmente importa: a presença de Deus no centro da vida. O ano era 520 a.C. O cenário: uma Jerusalém em reconstrução, paredes quebradas, sonhos partidos, corações dispersos. 18 anos haviam se passado desde que os judeus retornaram do exílio na Babilônia. Eles vieram com promessas nos lábios e esperança no coração, mas o tempo fez o zelo esfriar. No início lançaram os alicerces do templo. Havia lágrimas, louvores. Os mais jovens celebravam. Os mais velhos choravam ao lembrar do templo de Salomão. Mas depois da empolgação inicial, veio o silêncio. A obra foi paralisada. A fé foi engolida pela rotina. A reconstrução deu lugar ao conforto pessoal. O povo dizia: ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. Mas Deus, através de Ageu, respondeu com firmeza: é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua em ruínas. Era um confronto, mas também um chamado à consciência. Aquela geração havia trocado a prioridade do céu pela segurança da terra. Tinham retornado do cativeiro com sede de Deus, mas estavam saciando-se com vaidade. Construíam casas, decoravam interiores, cultivavam campos, mas tudo parecia escorregar pelos dedos. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. A vida estava estagnada. A prosperidade era ilusória. O vazio, constante. E a razão. Eles haviam esquecido e no centro de tudo, o templo do Senhor. Ageu se levanta, então, não apenas como um profeta, mas como um despertador espiritual. Sua missão não era revelar mistérios profundos ou profetizar juízo sobre nações distantes. Sua missão era lembrar o povo do que importa e chamar uma geração
a voltar o coração para Deus. Ageu não fala com eloquência exagerada. Seus discursos são curtos, apenas 4. Mas cada palavra carrega o peso da urgência divina. Ele fala com clareza, com autoridade, com verdade. E suas palavras provocam uma reação incomum entre os profetas. O povo obedece. Então Zorobabel e Josué, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e temeu o povo diante do Senhor. Era como se algo tivesse despertado no coração deles. O mesmo povo que antes dizia, não é tempo, agora se levanta e começa a trabalhar. E é nesse momento que Deus fala novamente, eu sou convosco, diz o Senhor. Que palavra poderosa! Porque quando Deus está conosco, o pouco se multiplica, as ruínas se erguem e a obra volta a avançar. Mas Ageu vai além. Ele entende que a maior reconstrução não é feita com pedras, mas com fé. Ele profetiza para Zorobabel, o governador, para Josué, o sumo sacerdote, e para todo o povo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Os mais velhos ainda choravam lembrando do templo de Salomão, mas Deus não estava preso ao passado. O novo que viria seria ainda maior. Não porque seria mais bonito, mas porque apontaria para algo eterno. A profecia de Ageu falava da presença futura do Messias, do Cristo que um dia estaria entre eles, do verdadeiro templo de Deus, Jesus. A mensagem de Ageu não era apenas um lembrete do passado, era uma janela para o futuro. Quando ele profetizou, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, não falava apenas de paredes ou colunas, falava da presença viva de Deus entre os homens. Porque um dia, naquele mesmo templo reconstruído, Jesus Cristo caminharia, ensinaria, curaria, expulsaria os cambistas, choraria. A profecia de Ageu não era sobre mármore ou ouro, era sobre redenção. E ao mesmo tempo em que encorajava o povo, Ageu também apontava para uma realidade maior. Abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. Era um aviso de que algo ainda maior estava por vir, um abalo espiritual, um mover global, um chamado universal. Ageu via além do templo físico. Ele enxergava o reino vindouro. E nesse cenário profético surge uma figura especial, Zorobabel, o governador. A ele, Ageu, declara algo extraordinário. Naquele dia te tomarei, ó Zorobabel, e te farei como um selo, porque te escolhi. Zorobabel se torna ali um tipo de Cristo, um símbolo messiânico, aquele que representa a autoridade de Deus sobre os reis e nações. Era como se o Senhor estivesse dizendo, mesmo que tudo pareça abalado, mesmo que o templo seja pequeno, mesmo que o mundo não veja, eu estou cumprindo o meu plano. Ageu encerra seu ministério em poucos meses, mas o impacto da sua voz ecoaria por séculos. E é aqui que encontramos o coração dessa história. Ageu não chamou o povo para reconstruir por nostalgia, mas para preparar o caminho para a vinda da glória. Não era sobre o templo antigo, era sobre no Cristo que viria. Não era sobre tijolos e pedras, era sobre corações restaurados. Ageu nos ensina que o zelo pelo Senhor deve vir antes da busca pelo conforto. A presença de Deus é mais importante que qualquer construção externa, e que obediência simples e fiel pode mover os céus. Hoje tantos vivem como naquela geração, atarefados, ocupados, preocupados, mas vazios. Colhem pouco, se cansam muito, sentem que o tempo escapa pelas mãos. E o que Ageu diria a nós? A mesma coisa que disse à sua geração, considerai os vossos caminhos. Será que temos priorizado a casa de Deus? Será que o altar está de pé ou abandonado? Será que a presença do Senhor ainda é o centro? Ou foi substituída pelo conforto, pelas metas, pelas distrações? Ageu não veio com promessas fáceis, mas com um convite urgente. Voltem, reconstruam, santifiquem-se, porque uma glória que virá é maior do que tudo que já passou. A história de Ageu é breve, mas carregada de peso eterno. Um homem comum, em um tempo difícil, com uma mensagem urgente.
Ageu não fez milagres visíveis, não derrotou gigantes, não enfrentou exércitos, mas talvez tenha travado uma batalha ainda maior. Despertar o coração adormecido do povo de Deus. E talvez hoje o desafio continue o mesmo, porque ainda vivemos tempos de reconstrução. Ainda existem altares esquecidos, ainda há prioridades trocadas, ainda há templos vazios, não de pedra, mas de vida. A voz de Ageu continua viva, e ela não grita, ela chama: considerai os vossos caminhos. Ele nos convida a olhar para dentro, a medir o quanto temos buscado de Deus, a refletir sobre o que temos construído e para quem temos edificado. Quantos hoje se cansam e não colhem, trabalham, mas não prosperam, buscam, mas não se satisfazem, e esquecem que o vazio do coração não se preenche com conquistas, mas com a presença. Ageu lembra que a glória do passado foi grande, mas a do futuro será ainda maior, porque o Deus que habitou no templo hoje habita em nós, e um dia habitará conosco, face a face, por toda a eternidade. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ageu capítulo 2, versículo 9. Essa é a promessa, e ela não é só para Jerusalém. Ela é para mim, é para você, é para todos que desejam ver o altar reacendido e a presença de Deus restaurada como prioridade. Hoje o Espírito Santo nos chama: volte, reconstrua, levante o altar, consagre o coração, porque o céu ainda quer habitar conosco. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Vamos juntos espalhar as histórias que edificam e reacender altares onde a chama se apagou. Que o Senhor te abençoe. E até a próxima história.